Paz e acha, meus irmãos. Meus irmãos, quero revelar para vocês uma coisa, meus irmãos, que eu tinha que manter em segredo, meus irmãos. Como diz a carta de Filadélfia, que era para mim guardar o que tinha para que ninguém tomasse a minha coroa, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou o filho varão que há de reger as nações no milênio, meus irmãos. O Pai me tornou governador sobre o povo dele e sobre a igreja de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos sobre o Monte Sião e com o Pai Yahweh, meus irmãos. E com Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero contar para vocês o que aconteceu na minha vida, meus irmãos. Começou em 2020, meus irmãos, quando eu estava fazendo uma oração, eu e meu irmão, juntos, no nome do Pai Yahweh e de Yahshua, meus irmãos. Eu senti do lado esquerdo meu e do lado direito do meu irmão a ponta de uma asa, meus irmãos. Cada um sentiu de um lado do rosto. E na mesma hora me veio em pensamento, meus irmãos, aquela parte que Yahshua diz: aonde há dois orando em meu nome, dois ou três orando em meu nome, ali eu estarei, meus irmãos. Aí tornei a voltar, daí tornei mais tarde e voltei para minha cama e deitei e dormi. Fiz minhas orações antes de me deitar em minha cama, como sempre faço, meus irmãos. E pelas 3 horas da manhã acordei e olhei para cima no teto e tive 3 visões, meus irmãos, de 3 grupos de estrelas, meus irmãos. Daí voltei a dormir de volta e de volta no outro dia às 3 horas da manhã eu tive outra visão, meus irmãos, de um cachorro da raça Doberman do meu lado da minha cama e os olhos dele brilhavam como arco-íris, meus irmãos. E depois, passado o outro dia, o espírito do Pai Yahweh e de Yahshua me tiraram de casa, meus irmãos. E pelas 3 horas da manhã, tirou eu e meu filho, meus irmãos. Só que eu não podia levar meu filho junto, porque ele tinha diabetes, sem o medicamento, meus irmãos. E eu acabei levando ele, meus irmãos. E fiz uma caminhada durante 3 horas, meus irmãos. De 2 a 3 horas, até chegar num monte, numa montanha. E subi essa montanha, meus irmãos. E para orar. E nessa montanha cheguei lá. Isso era umas 3 horas da manhã, quando o Espírito me tirou de casa, meus irmãos. E cheguei nessa montanha. E chegando no topo dessa montanha, meus irmãos, um anjo, através de meu filho, me falou que não era para mim me preocupar, que ele ia me ajudar em tudo, meus irmãos. E que tudo que eu estou revelando para vocês, que eu revelei para a igreja de Yahshua, foi o Pai e Yahshua que me revelaram, meus irmãos. Que era para mim ajudar a igreja de Yahshua e o povo dele, meus irmãos. E depois desci desse monte e vi uma estrada aberta numa montanha, e o Pai Yahweh me falou que ele ia fazer uma festa, meus irmãos. E depois vi uma estrada, na estrada vi meus parentes indo por um caminho, que aquilo ali tinha uma placa, onde o caminho de Satanás, meus irmãos, indo tudo para aquele caminho. E eu e meu filho seguimos para um outro caminho. E voltei para casa, né, meus irmãos? Depois de tudo que aconteceu isso, comecei a pesquisar e orar. E tudo isso aconteceu em 2020, meus irmãos. Antes de eu completar 30 anos de idade. Uns dias antes de eu completar 30 anos de idade, meus irmãos. No mês 7, meus irmãos. Tudo que eu estou mostrando para vocês foi o Pai e Yahshua que me revelaram, meus irmãos. E eu não podia contar isso aí, meus irmãos, porque eu tinha que guardar as palavras em secreto no final. Mas agora que está chegando o dia, meus irmãos, de nós irmos se encontrar com o Pai com o Yahshua, meus irmãos, eu tinha que me revelar, meus irmãos. Satanás vai de volta tentar... Satanás vai tentar me pegar, meus irmãos. Mas o Espírito do Pai e de Yahshua e os anjos deles vão me tirar, meus irmãos.
e me levar até Ele, meus irmãos. Eu queria ler uma parte para vocês de Coríntios 1, que Satanás vai usar essa parte, meus irmãos, para que vocês não creiam no que eu estou mostrando para vocês, meus irmãos. Eu vou ler para vocês aqui. O poder e a sabedoria de Yahweh. Para envergonhar os sábios, Yahweh escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para governar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Yahweh escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Meus irmãos, se lembre dessa passagem, meus irmãos. Se preparem, porque em breve nós vamos estar com o Pai Yahweh, meus irmãos, festejando no deserto, assim como foi com o Êxodo, meus irmãos, que eles saíram para fazer uma festa no deserto, meus irmãos. Assim vai acontecer com a igreja de Yahshua, que é a mulher de Apocalipse 12, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Pai Yahweh, meus irmãos. Em breve estaremos com o Pai Yahweh e com o Yahshua, meus irmãos. Amo muito vocês, meus irmãos. Vocês são a minha família, vocês que me geraram, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Pai Yahweh, meus irmãos.